estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo certo. E nós estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Natan, que está aqui. Muito obrigada, Natan, pela sua presença, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre a relação das ginásticas e os veículos midiáticos. É um tema bem interessante, um tema muito importante também, principalmente para a idade de vocês, que a gente capta muita coisa da mídia, da internet, seja a mídia internet, mídia escrita, enfim. E a gente tem que saber filtrar, né? Como a imagem aqui, ó, ele tá ali. O que vocês analisam dessa imagem? Deixa vocês pensarem um pouquinho, ó. Então, qual é o objetivo da nossa aula? Perceber as identificações com os estilos de movimentos, considerando as relações da sua cultura. Cultura entendemos aqui como identidade e comunidade, na cultura hegemônica. Alguns questionamentos para que vocês vão pensando aí um pouquinho como que a gente pode responder, como vocês responderiam isso. Quais são as características físicas das pessoas que aparecem na mídia? E aí, quais são as características físicas das pessoas que aparecem na televisão, que postam suas fotos nas redes sociais, hoje em dia a rede social borbulhando, né? Quais são as características dessas pessoas? Se a gente falar assim, quais as características principais dessas pessoas? O que vocês podem dizer? As imagens têm influência na formação de opinião do leitor ou do espectador? Vocês acham que as imagens elas têm influência em quem está lendo ou quem está lá assistindo com relação à opinião dessas pessoas? As pessoas buscam as ginásticas influenciadas pela mídia? Você acha que uma pessoa vai lá na academia e ela busca academia influenciada talvez pela mídia? Em busca do quê? De um corpo ideal, talvez? Vocês acham que isso acontece ou não? Claro que não, professora. As pessoas vão lá porque elas buscam qualidade de vida. É isso que vocês acham? Dizendo de uma maneira geral, né? Então vamos lá. Vamos definir então o que é a mídia, tá? Então esse autor ele define assim, ó. Trata-se de um elemento mediador, ele faz a mediação entre a sociedade e as pessoas, tá? Então a mídia ela vai fazer essa mediação entre as pessoas e a sociedade. Como a televisão, rádio, jornal, revista, a gente pode colocar aqui também internet, e consegue produzir conceitos com relação a valores sociais e estilo de vida, interferindo no consumo de produtos, na forma de vestir, de agir, escolha das atividades físicas, alimentação, etc. Então a gente já responde a nossa pergunta. As pessoas são influenciadas pela mídia? Sim. Você é influenciado pela mídia? Talvez. Ou não? Todas as pessoas são influenciadas pela mídia? A gente não pode dizer que todas as pessoas são influenciadas pela mídia. Mas a grande maioria, como a gente pode ver aqui, sim. Leva informações que auxiliam na construção da subjetividade humana, entre eles os padrões corporais ideais. Então, entre tudo isso que engloba, né, a sua interferência, como está citando ali, a maneira de se vestir, de falar, de agir, além de tudo isso, age também na questão dos padrões corporais ideais. Ela dita como seria esse corpo ideal, que muitas vezes não é o ideal para você. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. O que é a imagem corporal? Então, é a figuração do corpo formada e estruturada na mente da mesma pessoa. É como que ela se vê, é como você consegue se enxergar. Não simplesmente no espelho, como aqui a imagem está mostrando, mas é como você se vê, tá? É a maneira pela qual o corpo se apresenta para si próprio. Então, como o corpo se apresenta para mim? Como que eu me vejo? Como que eu vejo o meu corpo? Como eu vejo o meu rosto? Como eu vejo o meu corpo? Então, isso é a imagem corporal, tá? A busca pelo corpo magro, então a gente tem alguns padrões, né? Então vamos ver quais são esses padrões que a gente mais encontra na nossa sociedade. Então, o corpo magro, hipertrofiado, ideal ou perfeito. Então, a busca por tudo isso,
né, principalmente esses itens aqui, movimenta um grande mercado que promete tornar o corpo dos consumidores igual aos modelos que anunciam os seus produtos. Então, tudo isso aqui, a busca por esses tipos de corpos aqui, ela movimenta um mercado que vende muita coisa e as pessoas muitas vezes se iludem por essa venda e acabam comprando o produto para tentar se tornar igual àquele modelo que está ali. Que muitas vezes não é aquele produto que fez ele ficar daquela forma, mas sim seu hábito de vida, enfim, N fatores. Mas não especificamente aquele produto. Principalmente quando a gente diz de produtos mágicos, né, que vão te emagrecer em 2 dias. Né? Tudo tem a gente não consegue fórmula mágica. Né? A gente tem que respeitar os limites do nosso corpo. Então, fica aí mais um pontinho aí para vocês ficarem pensando com relação a isso. Será que eu sou esse consumidor que compra buscando esse corpo ideal? E eu quero que vocês reflitam no primeiro exercício, tá? Então vocês vão refletir o seguinte questionamento que está ali. Quais são as indústrias envolvidas no mercado do corpo? Então vamos já dar uma nomenclatura para esse mercado que pensa no corpo. Quais são as indústrias que são envolvidas, tá? Feitas para consumidores que buscam um corpo ideal ou parecido com um dos modelos? Quais vocês acham que são as indústrias que focam nessa busca, muitas vezes incessante, da pessoa por esse corpo ideal ou o corpo igual desses modelos que são apresentados nas mídias? Nós já voltamos. Vamos ver quais são algumas dessas indústrias que focam nesse objetivo? Então, com relação ao mercado do corpo, a gente tem indústrias de alimentos dietéticos, e é enorme, né? Um monte, se a gente parar para pensar. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de conversar com alguém mais velho, que tenha mais de 50 anos, e perguntar se na época dessa pessoa existiam tantos alimentos dietéticos como existem hoje. Pesquisem aí e descubram a resposta dessa pessoa. Então, a indústria de alimentos dietéticos, ela aumentou muito, muito. E ela vem aumentando a cada dia. Os produtos
tem variedade de produtos, tudo quanto é coisa. Então, é uma indústria direcionada para as pessoas que buscam esse corpo ideal. Não somente a tem alguns que buscam a saúde também, mas muitas vezes o foco principal são essas pessoas. Indústria de equipamentos esportivos, indústrias de cosméticos também, academias e clínicas de cirurgias plásticas. Muitas vezes as pessoas vão atrás do método mais rápido, né? Vai atrás de uma plástica e às vezes paga barato por um procedimento que não é o ideal e acaba, né, tendo um prejuízo maior, que é um prejuízo psicológico, porque não fica da maneira em que gostaria, ou porque o resultado não é, além de não ser o resultado esperado, pode ser que aconteçam problemas ali durante a cirurgia, como a gente vê isso direto na mídia, né? Problemas que a pessoa foi fazer uma cirurgia estética e acarretou em outros diversos problemas que ela não tinha, tá? Então, a busca pelo corpo ideal, a gente tem alguns pontos negativos também. O que ela pode causar quando ela é extremo, quando ela vai ao extremo, quando a pessoa busca incessantemente esse corpo ideal? Então, aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês, tá? O primeiro é a vigorexia, que é uma doença caracterizada pela insatisfação com o corpo, levando à constante prática de exercícios físicos. A anorexia, a pessoa entra em uma rígida dieta de perca de peso e constantemente se acha acima do peso. Então, a anorexia são aquelas pessoas em que às vezes elas se alimentam e acabam jogando fora, né? Vão ao banheiro e jogam tudo fora de novo, passam mal. Por quê? Porque ela está em constante busca pelo peso magro, por um peso menor. E o que acontece? Ela não consegue se enxergar magra. Às vezes a pessoa já está magra, mas ela quer cada vez mais. Então, como eu disse, é a questão do extremo. Então, é uma doença que tem que ser observada principalmente pelos responsáveis, se isso não está acontecendo dentro da sua residência, porque é uma doença silenciosa e quando aparece, às vezes a pessoa já está bem magra, com sérios problemas em várias partes do corpo. Então, tem que tomar cuidado. A bulimia, que é o transtorno alimentar grave, então a gente tem a anorexia e a bulimia, que é o transtorno alimentar grave marcado por compulsão, seguido de métodos para evitar o ganho de peso. A anorexia, a professora falou da questão do passar mal no banheiro, também tem. A bulimia é bem característico, que é o transtorno alimentar. Então ela come e passa mal, come e passa mal. Eu vi uma reportagem esses tempos que a menina ela comia 2 litros de sorvete e depois ia lá e vomitava tudo que ela tinha comido. Então isso tem tudo a ver com bulimia, porque ela não queria engordar, né? Então é um problema sério que isso vai aumentando a cada dia. Isso acontece uma vez por dia, depois vai acontecendo mais vezes e vai se perdendo ali, tá? Então muito cuidado com com essas doenças. E a gente chega no nosso segundo exercício. Reflita e responda os seguintes questionamentos. O que os meios de comunicação propõem ou prometem em relação à ginástica? Você acredita nas promessas feitas pela mídia e pelo mercado do corpo? E por quê? O que você acha? Pense, reflita, já voltamos.
Retornamos. E aí, você acredita nas promessas feitas pela mídia com relação ao corpo, às ginásticas? O que você acha? Muitas vezes ela diz que é uma maneira mais rápida de se conseguir resultado, né? Então fica aí, alguns acreditam, alguns não. Então deixo para vocês aí essa discussão entre colegas de turma e professor. Na cultura capitalista atual, marcada por valores dominantes como competição, consumismo e individualismo, olha que triste, né, a gente pensar que a gente tem, né, é marcada por o domínio desses itens, né, a competição, o consumismo e o individualismo. O ser humano está se tornando cada vez mais narcisista, sendo que o corpo está posto como objeto, mercadoria, consumo, aparência, instrumento de trabalho para gerar lucro ou capital e sujeito às leis do mercado. Né? Um slide triste até para a gente pensar que infelizmente a gente se encontra nesse ponto aqui. É fundamental que o ser humano tenha boa autoestima e autoimagem numa sociedade influenciada pela mídia, que dita o padrão de beleza, rotula os corpos, prejudica a autoestima e a autoimagem, prejudicando também a constituição subjetiva do sujeito. Então é importante que você, estudante, professor, que a gente entenda que a gente vive nesse mundo, né? Infelizmente estamos nesse mundo, e a gente tem que entender que isso tudo vai só prejudicar. Cada vez que a gente acreditar mais na mídia com relação ao nosso corpo, mais a gente vai ser prejudicado. Óbvio que a gente tem que filtrar. Tem muita coisa boa também, mas tem que existir esse filtro, porque senão a gente cai aqui, ó, né, nessa sociedade que vai ditando o padrão e a pessoa vai perdendo cada vez mais essa palavra que eu cito muito com relação aos alunos, que é a autoestima. A autoestima nossa tem que ser elevada, independente de como seja o nosso corpo, a gente tem que se amar da forma em que a gente é. Aspectos positivos. Então, ó, como eu falei, tem aspectos positivos, mas tem que ser filtrado. Busca pela qualidade de vida, diminuição dos problemas com saúde, aumento da resistência e tônus muscular, alívio do estresse e da ansiedade, aumento da demanda de atividades físicas e mais procura por profissionais resulta em aumento de emprego. Então, tem também o aspecto positivo da mídia influenciar para que as pessoas elas façam atividade física, que elas busquem as ginásticas de uma maneira correta, né, com as suas avaliações físicas e tudo que vem junto. Então, olha só quanta coisa bacana também, quando a gente faz esse filtro, a gente pode encontrar. E os negativos, né? Problemas psicológicos, sociais e alimentares, uso de substâncias ilegais, anabolizantes, atividades sem orientação profissional, gasto de dinheiro com plásticas e produtos e equipamentos e treinamentos exaustivos em busca desse corpo ideal. E chegamos ao nosso terceiro e último exercício. Na era digital, existem recursos para a edição de fotos, vídeos e áudios que manipulam os fatos. Então, na era digital, existe isso. Escolha uma foto sua e utilize algum recurso para a edição da forma que preferir. Apresente ao professor e colegas, refletindo o que mudou na foto e por quê. Finalize a atividade criando uma figura que caracterize seu conceito de beleza. Então, qual que é a ideia desse exercício? Se a gente pensar, a gente sabe que existem vários programas que vão manipular a foto. Às vezes a pessoa está ali na mídia com uma foto, por exemplo, na rede social, e ela mexeu de diversas formas nessa foto para ficar daquela maneira. Vocês sabem que isso acontece. Então a ideia é que vocês peguem uma foto sua ou de alguém, né, com alguém que permita, óbvio, a gente sabe disso, por exemplo, um parente, alguém próximo, e você vai... Aqui eu coloquei a sua mesmo, tá? E você vai utilizar qualquer recurso que faça essa modificação. E daí você vai apresentar para o professor e para os colegas, ver o que eles acharam, e depois finalizar com qual é seu conceito de beleza. Nós já voltamos.
Conseguiram realizar a atividade? Vocês são craques em fazer isso aí, né? Usar aplicativo, tecnologia, a geração da tecnologia. Espero que vocês tenham conseguido também criar essa figura, né, que sintetize o que é o seu conceito de beleza. Continuando, uma frase que eu gostaria que ficasse aí, para que vocês reflitam e se apropriem dessa imagem e usem dela. O melhor padrão de beleza é não ter padrões, né? Então, é o seu padrão. O melhor padrão de beleza é o seu padrão. Você tem que pensar sempre assim. A gente tem que se amar em primeiro lugar. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, deixo esses 2 links aqui. E o que nós vimos nessa nossa aula? A relação das ginásticas e os veículos midiáticos. Nós falamos sobre a mídia, a imagem corporal, o mercado do corpo, aspectos negativos e positivos na influência da mídia nas ginásticas. Eu gostaria de agradecer vocês, estudantes, os professores, obrigado ao nosso intérprete Natan, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau.